Boa noite, irmão. Vamos dar início, então, à nossa reunião de estudo bíblico, desta noite. E nós vamos começar orando. Vamos ficar em pé, ter uma palavra de oração. Pai, nós louvamos o Teu nome pela Tua misericórdia para conosco. Louvamos o Teu nome porque o Senhor nos trouxe até a Tua casa. E viemos aqui, ó Pai, com o objetivo de aprender mais de Ti e também, ó Deus, de louvar e adorar o Teu santo e bendito nome. Te agradecemos por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado nas nossas vidas. Te agradecemos pela vida dos irmãos que aqui estão, que sejam, ó Pai, abençoados e enriquecidos, ó Pai, com o estudo desta noite. Aqueles que estão a caminho, que possam vir em segurança, em paz e chegar em tempo, Deus, de aprender um pouco mais da Tua palavra e que possa ser aplicado na vida de cada um. Também aqueles que não puderem vir, o Senhor sabe o motivo, que o Senhor possa alcançá-los, ó Deus, com a Tua graça, a Tua misericórdia, a Tua paz. Que o Teu Espírito Santo esteja conosco nessa noite, Pai, a mim e a cada um que aqui está, nos abençoando e dando capacidade, ó Deus, para o estudo da Tua palavra. Oramos agradecidos, pedindo perdão pelos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bom, eu escolhi como assim, não como base, nosso estudo hoje não tem nenhum texto, o nosso estudo tem alguns textos, e como introdução, um versículo que eu gosto bastante, e que costumo usar com alguma frequência, é o que está em Provérbios 18, 24. Livro de Provérbios, capítulo 18, versículo 24. Provérbios é logo depois do livro de Salmos. Provérbios, capítulo 18, versículo 24. Vamos juntos? O homem que tem muitos amigos sai perdendo, mas há amigo mais chegado do que um irmão. Um foco importante no estudo de hoje é o final desse versículo. Mas há amigo mais chegado do que um irmão. E como hino, nós vamos cantar o hino 159, 159. Quão bondoso amigo é Cristo. Bem conhecido. Vamos 159. Abra a boca aí, viu, Senhor? Abra a boca aí, viu, Senhor? Esse é muito lindo. 159. Quão bondoso amigo é Cristo, revelou no seu amor, e nos diz que lhe entreguemos os cuidados sem temor. Falta o coração dorido, gozo, paz, consolação. É porque nós não levamos
apesar que a letra desse hino fala, né, no relacionamento vertical nosso, né, que é com Deus, e nosso bondoso amigo que é Cristo, né? E o estudo vai falar desse amor verdadeiro, dessa amizade verdadeira na horizontal, ou seja, a igreja entre os membros, né, os membros da igreja, e também os membros da igreja com o povo fora da igreja. Então a gente espera aprender algumas coisas, né, para poder ter esse relacionamento. Foi daí que veio a minha ideia, né, de estarmos aí cantando, né, o hino 159, Inário, novo cântico, bondoso amigo. Vamos seguindo, né, nós teríamos agora um momento de cânticos espirituais. Mas não tem E mesmo. acho que a gente podia fazer uma modificação aqui e os irmãos escolherem mais um hino para a gente cantar. Aí a gente canta um hino que seja, né, do gosto dos irmãos e que seja conhecido mesmo. Se conhecer, que aqui tem alguns hinos que eu não conheço. Vamos ver. Apesar que, em termos de salmos e hinos, acho que eu conheço mais de 50%. Aquele 109, você conhece o Bom Pastor? Quero Salvador. Que número que é? 109. 109. Quero Salvador comigo. Não basta você precisa conhecer também, senão. Quero Salvador. 109, o Bom Pastor. Você conhece? Sim, Ah, então vamos cantar ele, né? conheço sim. Outro dia eu estava virando as páginas do Inário, esse eu conheço, esse eu conheço, esse eu conheço. Eu também tenho alguns que eu cantei muito, mas já esqueci, porque faz muitos anos que eu não canto. Eu lembro, mas sei que eu cantei, mas não lembro da melodia. Vamos ficar de pé para cantar? Vamos cantar sentado. Prende o pulmão. Vamos ficar sentado. A voz do senhor pode ficar sentado. Pode. Quero Salvador comigo, ao seu lado sempre andar. Quero tê-lo muito perto, nos seus braços descansar, confiando no Senhor, protegido em seu amor. Seguirei o meu caminho, sem tristeza e sem temor. Quero Salvador comigo, porque fraca é minha fé. Sua voz me dá conforto quando me vacilo o pé, confiando no Senhor, protegido em seu amor. Seguirei o meu caminho, sem tristeza e sem temor. Quero Salvador comigo, dia a dia em meu viver, através de luz ou sombras, no desgosto e no prazer, confiando no Senhor, protegido em teu amor. Seguirei o meu caminho, sem tristeza e sem temor. Quero Salvador comigo, sábio guia e bom pastor, nesta vida além da morte, longe de perigo e dor, confiando no Senhor, protegido em seu amor. Seguirei o meu caminho, sem tristeza e sem temor. Amém.
Se não tem acompanhamento, a gente usa a voz. O pessoal às vezes fala, né, algumas coisas, né? Você não toca nada, não toca. Canto, né? Toco mais canto. Deus não deu habilidade na mão esquerda, minha mão esquerda não serve nem para dar tapa. Meu pé esquerdo não servia para chutar bola. Coitado. Agora o direito também não serve mais, aqui, o joelho. Mais da boca, né? O lado Mas ele colocou as coisas aqui. Então aquilo que está ao meu alcance. Goela boa. O que nós Já foi melhor, hein? O que nós temos, nós precisamos mão, boca, né? Os olhos para enxergar. Nós precisamos Na época do filho de guerra, apenas para ver o parênteses, né? Na minha turma tinha uns 40 ou mais soldados. Acabou o frio, quer fechar a janela? E eu era guia de educação física, a minha voz cobria a voz dos 40 e chegava na casa do meu cunhado, né? E a mãe dele que comentava comigo, e ela me ouvia lá na casa deles, que é uma quadra para cima do frio de guerra, ouvia eu contando para o pessoal fazer exercício físico. Então, já foi bom. O senhor fez cama? Não. Eu fiz um pouquinho, acho que não chegou um ano. Eu tentei piano, não deu certo, teclado não deu certo, violão não deu certo. Mas o que Deus quis, né? O que precisava, Deus te deu. Na primeira série do ginásio, eu tive solfejo. Me dá um pouquinho para Eu aprendi um pouquinho lá com a nossa regente coral da Igreja Batista, que ela era professora, né? o aprendizado maior meu foi porque eu canto em coral desde os 16. Eu não cantei muito tempo. Eu também fui. Ela era professora, né, de canto, então ela exercitava a gente antes de começar o ensaio. Bom, gente, eu queria compartilhar com vocês hoje, né, esse estudo aqui que não é meu, tá bom? Não é um estudo meu. Eu tive o prazer de conhecer o pastor Edson Rodrigues, ele é um pastor batista, e foi quem deu para a minha turma de formação lá da capelania na Unicamp, no Caísmo, a parte de capelania escolar. E dentro do contexto da capelania escolar, ele trouxe essa mensagem que fala do verdadeiro amigo, ou um amigo verdadeiro. Quais são as características desse amigo verdadeiro? Eu perdi o contato com o Edson já faz algum tempo, né? E ele foi para a RTM, foi depois lá para o Sul, não sei se Curitiba, para onde. No fim da conta parece que, não sei se voltou para onde ele foi, mas ele era um capelão escolar genuíno. Então, a experiência que ele passou para a gente foi muito grande. E dentro desse contexto está então essa caricatura que é dele, não sei se ele fez ou se alguém fez para ele, né? Mas o estudo em si, né, é feito pelo pastor Edson Rodrigues. Muito bem. Aqui a gente vai ter duas questões para meditar, não é? Primeira questão que eu coloquei para meditar é: você é um verdadeiro amigo? Não vai precisar responder, mas imagina todos os seus amigos, as pessoas que te rodeiam, e tenta visualizar se você realmente é um verdadeiro amigo dessas pessoas. E depois você vai pensar novamente nessa pergunta quando a gente concluir isso aqui. Aí você vai ligar lá e falar: opa, isso aqui eu não sou, isso aqui eu vou ter que melhorar. E isso que é o foco da gente sair daqui entendendo, aprendendo hoje, né? O que eu preciso melhorar para ser esse verdadeiro amigo entre os irmãos, entre os amigos lá de fora, né? A igreja com relação aos de fora, né? E a outra é o inverso, né? Você tem um verdadeiro amigo? Falando em termos humanos, né? Porque em termos espirituais, Jesus está lá em cima, nosso amigo continua
firme. Né? Então, esse amigo nós temos. Né? Mas vamos nos analisar, né? Olhar para o nosso interior e ver se nós estamos sendo verdadeiro amigo com as outras pessoas. No mesmo nível horizontal, entre nós e como igreja com as outras pessoas. Né? Os vizinhos, por exemplo, nós estamos sendo verdadeiros amigos dos vizinhos, dos nossos vizinhos em casa, né? E para cada um nós temos um texto bíblico para ler, são 9 textos bíblicos, né? Então nós vamos alternando, né? Quem vai querer ir lendo aí, a gente vai. Nós temos bastante tempo, nós temos 1 hora para fazer, então nós vamos poder tranquilamente ler os versículos e meditar sossegado, o tempo é suficiente. Tá bom? Então tá ali, nossa caricatura acompanha, né? E a primeira questão do nosso estudo, né, é sobre o cérebro, né? E o cérebro, né? Aqui nós vamos ter que fazer uma arte aqui. O cérebro, eu acho que ficou pequenininho para ele ficar assim maior, mas precisava uma televisão. Depois vocês vão receber um desse, tá? Então vamos lá, o cérebro alerta e sensível para com seus pensamentos e sentimentos. Nós temos os nossos pensamentos, nós temos os nossos sentimentos, e com toda certeza, os nossos pensamentos e os nossos sentimentos são diferentes. E quando fala cérebro, né, aqui alerta, é exatamente no sentido da gente perceber o próximo, né, ter essa vivência, essa esperteza, essa tarimba, de quando olhar o próximo, você conseguir perceber os pensamentos deles e os sentimentos deles. Esse é o foco. E para isso nós vamos ler o texto de Atos 24, 16. Atos 24, 16. Isso. A gente vai esperar que todos achem, sossegados, sem a teoria, e pode interromper a minha fala a qualquer momento. Ah, 22 aqui, ó, cadê o 16? Nossa, que letrinha aí, ó. 22. Então, 22, 16, olha. 24, versículo 16. 24. A senhora lembra? É 24. É 24, 16. Então, acha aí o 16, querido. Para eu ler? Isso. Vamos lá. Por isso, também me esforço por ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens. Então, me esforço para ter consciência Pura diante de Deus diante de Deus e dos e homens. dos homens. Nós temos que manter a nossa consciência, né? Talvez a gente, de vez em quando, dá uma escorregada, né? Que a gente vê a pessoa e começa a ter preconceito. Exatamente. Ou seja, nós não temos a consciência pura, né? A gente precisa exercitar, né, essa questão do cérebro para com o nosso amigo. Muitas vezes a gente engana, né? A gente vê a pessoa já, aí depois a gente conhece a pessoa bem e vê que não é aquilo, né? Que nós imaginamos, que a nossa consciência pensou. É bem isso mesmo, né? Mas, lógico, isso é natureza humana, né? Isso não é um privilégio nosso. O ser humano é assim, né? Infelizmente o ser humano é assim. E como ser humano, nós também somos. Então, a ideia do
hoje é exatamente essa. Né? Se eu não sou legal nesse item, eu preciso melhorar. Eu vou ter que treinar. Exatamente. É algo que eu preciso, né, lutar para mudar, né? E é o passo inicial. Exatamente. Né? Porque se nesse primeiro contato com a pessoa, se você não tem, né, a tarimba de ter bons pensamentos e sentimentos das pessoas, você vai espantar. Exatamente. Você não vai ter uma amigo. E isso também diante de Deus é errado, né? Nós Sim. podemos olhar e dizer, Sim. não é assim. É assim. Eu Né? conheço, então para mim até o momento ele é bom, né? Exatamente. Aí, nós vamos nos olhos. Nós vamos para os olhos. Olhos capazes de ver o que você realmente é. Os nossos amigos, o seu amigo, deveria ter olhos capazes de ver o que você realmente é. E nós deveríamos ter olhos capazes de ver o que realmente nossos amigos são. O que eles são? Né? Existe aqui aquele sério problema, acho que talvez um dos maiores problemas de casamento, né? Do entendimento, da harmonia do casamento. Porque enquanto namora está tudo bem, tudo bonitinho. Depois que casa, ou um ou outro, né, quer transformar tudo do outro para ser do jeito dele. Isso aí é um problema. E aí é um problema, aí o casamento não vai para frente. Na amizade não é diferente. Né? A gente precisa aprender a aceitar as outras pessoas como elas são. Né? E o texto para nós aí é o texto de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 21. Marcos 10, 21. Quer ler, Sérgio? Deixa eles acharem ali, aí você já lê. A Bíblia dele é uma coisa mais séria. Eu sou ruim de Bíblia também. Não é ruim de Bíblia, você é ruim de dedo. Até que você não é ruim de Bíblia. Ah, essas pagininhas assim 10, finas. 21. Essas pagininhas finas também. Não, então, elas grudam. Às vezes até eu tenho dificuldade para abrir a Bíblia para ler. É difícil. Deixa eu 10, 21. Vamos lá, Céu, então. Marcos 10, 21. E Jesus então o amou e disse: só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens e dai aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. O que está escrito no início? E Jesus fitando. Ou seja, Jesus olhando nele. Jesus atento nele. Né? E aí Jesus disse isso. Eu já tive funcionários assim, né? E talvez até tenha sido assim em algum tempo. Né? O pessoal está falando com você está com sua baixa. Eu fui aprender a conversar com as pessoas olhando no olho numa das empresas que eu trabalhei em São Paulo. Na verdade, na segunda empresa que eu trabalhei em São Paulo. E lá eu tinha um diretor que era assim, ele falava com você olhando no seu olho. Eu entendo desse texto que foi isso que Jesus fez. Jesus olhou para ele, mas não olhou com um olho preconceituoso, não olhou com um olho, como muitos fazem hoje, né, tirando sarro, né, fazendo bagunça, né, desacreditando uma pessoa. Não. É um olhar sério, um olhar amoroso. É tanto que fala aqui, né? Fitando o amor. O amor. Né? Então é aquele olhar amoroso, de compaixão, porque Jesus sabia como era o coração dele. Jesus sabia que ele ia sair triste, porque o coração dele estava no dinheiro. Né? Então, mas Jesus não se referiu a nada disso, simplesmente olhou, amou e disse o que era certo. Só, pronto, Eu precisava fazer. né? Então, esse é o nosso segundo ponto.
né? Nós precisamos ter o cérebro alerta para ter bom pensamento das pessoas, mas também tem os olhos, né? Capaz de amar as pessoas, de ver com atenção, de ver com carinho. Lógico que, com certeza, nós gostaríamos que as pessoas fossem assim. Isso causa em nós um impacto gostoso, né? Um impacto que quebra a frieza, né? A gente se aproxima e consegue conversar melhor. Tranquilo até aqui? Sim. Então vamos em frente. O terceiro é o coração. O terceiro é o coração. Nós precisamos ter coração amável e humilde. Né? Eu estou cansado de ver coração egoísta, interesseiro, né? Mas o cristão tem que ter um coração amável e humilde. E para isso, nós vamos ler Filipenses 2:5. O senhor consegue ler, seu Alcides? Acho que consigo. Então, vamos lá. Consegui achar? Vamos lá, seu Quer ler na minha Alcides, então. Bíblia? Aí já achei. Filipenses 2:5. Efésios. Mas a gente espera achar, não precisa ter É que pressa. você falou Filipenses. Filipenses. Filipenses ou Efésios? Não, Filipenses. Ah, Filipenses. Quer ler na minha Filipenses Bíblia? 2:5. 2:5. Aqui, ó. Nós temos um texto de Efésios, mas é o último texto. Ah, tá. Tem, né? Tem. Tendo em vós o mesmo sentimento. sentimento. Estou certo ou estou errado? Não, é esse mesmo. Não. Que houve. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Qual era o sentimento de Cristo, de Jesus? Tanto exemplo, né? De bondade, de amor, de humildade. Não é? E será que a gente é assim? A gente, Às vezes. Pelo menos a gente procura ser, né? Mas tem hora que é difícil. É difícil. Né? Mas essa é uma característica primordial. Do cristão. Eu procurei colocar uma sequência, né? Porque na caricatura original não está colocado. Aí desse jeito que vai aparecer no final tudo aí, mas não coloquei assim a aparição sequência. Aqui eu coloquei por isso, olha, primeiro o cérebro, que é o ponto de partida, os olhos, para a gente poder aceitar a pessoa, né? E agora o terceiro, o coração, amável e humilde, ou seja, o mesmo sentimento que Cristo teve por nós. Bom, então esse é o terceiro. Agora nós vamos para o quarto ponto. O nosso quarto ponto é o dramático. Porque é ouve. E aqui ele coloca assim: ouvidos prontos para ouvir. Vocês já pararam para reparar as pessoas conversando? Que em grupinho, que um fala e o outro quer interromper aquele, começa a falar junto, e o que, né? Ninguém espera que a pessoa conclua o pensamento dele para falar. Corta, né? Corta. Ou pelo menos tenta cortar. Né? Isso é complicado, gente. Né? Porque quando você vai atender uma pessoa, seja ela enferma, seja ela com algum problema em casa, seja problema conjugal, seja, a pessoa está carregada, está cheia de coisa ruim naquele coração, naquela mente. Ela precisa esvaziar aquilo, mas ela só vai esvaziar se tiver alguém do lado dela disposta a ouvir. Por isso que muitas vezes, quando a gente fala, vai no velório, né? Inclusive eu tinha um para ir hoje, mas eu estava sem carro, foi no mecânico, acabei não indo, e mora aqui na Vila Dias, aqui embaixo, né? Que é o Zeca, marido da Cláudia Piccolo, que é
Ela era, não sei se saiu a aposentadoria dela, porque já vendeu o tempo de aposentadoria. Ela era atendente de classe lá na ITEC, né? E eu conheço a Cláudia desde um pouco depois de 90, vamos dizer assim. O filho dela trabalhou comigo um tempo, né? E eu tenho acompanhado o Zeca, que estava com câncer de próstata, orando por ele, orando por ele, orando por ele, orando por ele. Esse câncer está matando gente. Então, você chega lá, você não precisa nem falar nada. Você é amigo, ela é amiga, basta sentar ao lado dela, ela vai começar a falar. Ela vai descarregar. Ela vai se desmanchar. Deixa pra lá. Às vezes quem está falando sente até alívio depois, né? Porque Deus Não, sente, exatamente isso, algo, que a pessoa sinta alívio, né? Se ela quiser alguma palavra, ela vai te perguntar. Exatamente. Ela vai te dar deixa para você falar. E você fala o que ela está precisando ouvir. Né? Mas infelizmente, ao longo das nossas vidas, nós não fomos treinados para isso. Nós não sabemos ouvir as pessoas. A pessoa começa a falar, a gente já quer, vamos carregar. Né? E às vezes causa até divisão, né? Causa distanciamento entre as pessoas, né? Por uma atitude Impensada, né? Vamos ver Tiago 1,19. Ah, eu acho que. Eu sei que versículo que é, eu acho. Ô, 19. Acharam aí? Tiago lá para frente, não. Ih, Tiago é aqui, ó. Lá para o final da Bíblia. Já falei para você ler na minha Bíblia, Tiago 1,19. Tessalonicenses, Gente, Tiago. achou. Dona Rosa lê? Quanto é 19, né? 19? 19. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois seja pronto para ouvir e tardio para falar, tardio para se irar. Eu falei esses tudo. Muito claro, né? Nós precisamos ser prontos para ouvir, mas para falar e se irar, tardio. Só quando não tiver outro jeito. Preferencialmente de jeito nenhum. Né? Sempre prontos para ouvir. Me veio muito a cena de Jesus escrevendo na areia, os fariseus chegarem com a mulher lá, adúltera, falando um monte de coisa contra ela. Ele liga para o pessoal, né? Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Né? Mas ele ficou quieto, não ouviu eles fazerem as críticas, falou com eles, não ouviu. Tranquilo. Aí depois ele falou. Né? Aí perguntou para a mulher, né? Cadê seus acusadores? Ah, foram embora. Mas não peques mais. Bom, então a nossa quarta característica aqui deve ser sabedoria. Eu era muito esse de interromper as pessoas falando. E desde que, né, eu comecei nessa área, mas na área da liderança, né, porque como engenheiro, cargo de gerência, você tem que ter espírito de liderança, né? Então, como liderança, né, eu sempre tive o cuidado de ouvir os funcionários falarem. Eu antes não fazia isso, né, nem com meus filhos. Meus filhos eu cortava logo, já dava bronca, né? Mas hoje não. Hoje o Diogo mesmo chega em casa, a primeira coisa que ele faz é me encontrar ainda para contar alguma coisa. Eu ouço, tranquilo. Ouça, deixa eu falar tudo. Né? Aí depois, se couber alguma orientação, Algum conselho, né? A gente precisa ser tardio para ir. A gente tem que ser, né? Firmar tudo. Pronto para ouvir.
Não tinha como ir. Né? Eu estou para visitar uma família, que o rapaz era deficiente visual, igual o irmão, que a gente ora para o irmão também, e isso lá no Mogi Guaçu, e ele foi atropelado, caiu, bateu a cabeça. E desde então está em coma. Se não tem como ter ir quarto, agora ele vai para casa, está em casa, perdendo peso a cada dia, né? E eu estou para ir visitar. Né? Vai adiantar eu chegar lá falando? Não. Eu vou ter que ouvir. Eu vou ter que deixar as pessoas falar. Esse é um bom exercício. Tá? Fica como sugestão aí. Exercite ouvir as pessoas falar. Quando for o momento oportuno, aí você fala. Ok? Ok. Vamos para a quinta característica. Agora é pior ainda. Está escutando bem? Né? Pior ainda, porque agora é a boca. E a língua, Né? Agora é a boca. A língua, E a boca precisa ser cheia de atenciosas e encorajadoras palavras. A gente precisa saber o que falar. Né? Eu sempre conto uma historinha, isso é uma piadinha na verdade, né? Quando eu falo do treinamento de capelania hospitalar, né? Do cara que foi visitar aí o paciente, né? E o paciente contou a enfermidade que ele tinha e tal, e essa pessoa então fala para ele: nossa, meu tio morreu disso. Bom, encorajou o quê? Ele enterrou o cara, só faltou enterrar o cara. Né? E o problema é esse da boca, a gente só toma cuidado com o que fala. Né? E hoje não é só nesse sentido de esperar a hora certa para falar. Né? Hoje, no mundo do jeito que está hoje, você precisa tomar cuidado com o que você fala para você não ser processado. Não, e nesse sentido também, né, irmão? A gente é cristão, né? Tem que Sim, cuidado, sim, né? lógico. Nós temos que ser exemplo em tudo. Exato, em tudo. Sem dúvida nenhuma. Mas, por exemplo, eu sou cristão, eu procuro controlar. Mas às vezes você descuida e menciona alguma coisa, o cara se ofende, ele te processa. Exatamente. Você não teve maldade, você não teve. Só que ele não vem conversar com você. É a mesma coisa. Antigamente, quando a gente era jovem, a gente encontrava assim uma moça do cabelo moreno, do cabelo ruim, falava: oi, neguinha, abraçava ela, porque, né, tinha carinho por ela. Hoje não pode falar isso. Se falar isso. Eu não sei, tem um engenheiro amigo aí que trabalhava com os meus clientes, que quando eu encontrar com ele, eu não sei se não vai escapar, o apelido dele na empresa era Neguinho. Então, nossa, tanto que a minha nora, ela é bem de cabelo ruim mesmo, e eu, nossa, eu tenho paixão. Eu falei por ela que eu tenho paixão por ela. E é assim, precisa tomar cuidado. Né? Vamos ver o que Provérbios fala disso? Agora é Provérbios 27, versículos 5 e 6. Provérbios, capítulo 27. Capítulo 27, 26. Não, capítulo 27, versículos 5 e 6. 5 e 6. Tá bom. Ajuda seu Alcides, por favor. Coitado, não, porque essa Bíblia dele aqui é capítulo 27, não é? E oferecer a minha para ele, mas acho que a minha também não vai ajudar. Tem uma Bíblia lá grandona, mas é muito pesada para carregar. Esse é o problema da minha. Né? Comprei uma Mas a folha é mais grossa. 27, 5 e 6. Ó, aqui é 27, né? 27, 27, 5 5 e 6. Ó, esse, ó, 5 e 6. Foi a dona senhora que leu, né, dona Rosa? Foi. Então, Selma, você pode ler para a gente? Melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Sério, né? Sério, né? É, repreensão Não é franca. isso? É, Então, o amor encoberto. a gente precisa ter palavras encorajadoras, né? Palavras atenciosas, palavras de
palavra de amor, até mesmo na advertência. Né? Isso é uma coisa muito importante quando se fala de conselho de igreja. Se fala Né? uma coisa para a pessoa, tem que pensar o que você vai falar, né? Às vezes você vai falar uma coisa, a pessoa não aceita. A primeira quando a pessoa fala. Eu, com essa história característica de ter como sonho ser militar, depois, por outros pensamentos, deixei de ser, né, militar, e eu tenho muito a característica do militar, da resposta pronta. Então, às vezes o aluno fala alguma coisa, eu até respondo de imediato em tom de brincadeira, mas a classe começa a rir, o cara fica triste, fica chateado. Aí é difícil, né? Então, a gente tem que ter essa percepção de falar de forma atenciosa, encorajadora, essas palavras. Teve, semestre passado, atrasado, teve um trio de alunos que simplesmente sentavam na minha aula, pegavam o celular, prestavam atenção numa palavra. Aí um dia eu chamei os três. E a minha fala é mais ou menos assim nessas horas. Né? Se o seu celular for mais importante do que a minha aula, você pode sair do pátio para ficar lendo o celular que eu vou pôr presença para você. Mas aqui dentro. Ninguém sai. Ficam burrados. Bravo. Eu falo correto. Não está interessante a aula? As coisas do celular estão mais importantes? É direito dele. Eu não tenho como mudar. Tem professora que pega até o celular do aluno. Mas funciona para criança, não funciona para adulto de noite. Esse funciona por. Os adultos de noite, capaz de ter até bater na pessoa, que ele respeita. Entendeu? Então, a gente tem que ter essa sensibilidade, né? De falar coisas importantes. Então, mas esse versículo aqui, olha, melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto, porque a repreensão franca, muitas vezes ela machuca, de forma ferida, mas a verdade é muito melhor, não é? Claro que é. Mas a verdade do que... Não tenha dúvida. Não é verdade? Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém o beijo de quem odeia são enganosos. Então, melhor, eu pelo menos acho, melhor a verdade, né? Por mais difícil que seja, mas a verdade dói menos. Tem que falar, e a gente consegue falar a verdade de forma atenciosa. Exatamente. A gente precisa ser estúpido. Vamos dizer assim, usar a expressão nossa, né? Não precisa ser estúpido para Pensa, falar. né? Porque aquele que vai falar a verdade com amor, eu penso que ele já pensa, né, como que vai se expressar, né, para não magoar a pessoa. Agora o outro não, esconde, né, aquele abraço, aquele beijo falso. Bom, é o que eu entendi. Não, mas é isso aí mesmo, é certinho. Então, ó, só lembrando, nós já vimos cérebro, olhos, coração, ouvidos e boca. Tá? Ou seja, nós vimos aqui a parte sensorial, a parte, né, que a gente precisa controlar. Agora nós vamos para as outras partes mais físicas. Mais física. Nós vamos começar aqui com as mãos. Né? Mãos sempre ajudando e oferecendo. Né? Ajudando e oferecendo. Né? Muita gente precisando de uma ajudinha. Né? Eu acho que eu já contei, vou repetir. Fui fazer uma compra véspera de ano novo, dia 30, domingo. E cheguei lá, saí do estacionamento, tinha um casal parado aqui, o mercado lá, eles aqui me chamaram, porque nós estamos dois desempregados, nós somos auxiliar, né? Auxiliares, trabalhando como auxiliar, ele trabalha de qualquer coisa, até de servente pedreiro, né? A gente trabalhava aí como controlador de acesso, hoje chamado isso, né? Que na verdade são os porteiros, mas eles não tinham, foram dispensados, não tinham dinheiro para renovar a credencial, né? Vamos chamar de credencial deles para exercer essa função, estavam os dois passando fome.
eles não pediram dinheiro. Né? Eles pediram mantimento. Sábado eu fui para a cidade com a Ina fazer umas coisas, cheio de mulher pedindo dinheiro. Dinheiro eu não dou. Principalmente para ficar na porta do mercado. Não tenho vergonha nenhuma de falar não. Lógico que mexe com o meu coração, mas não. Agora, comida, entrei lá dentro e falei, eu vou fazer uma cesta, né, por volta de R$100. Aí eu falei, o que você está precisando? Aí foi lá, arroz. Vamos lá, escolhemos arroz. Foi arrozinho, igual arroz de qualidade. 5 quilos. Arroz que a gente come, né? Feijão. Como é que você está de óleo? Precisando. Não sei se peguei 1 ou 2 litros de óleo. Sal. Não, sal eu tenho bastante. Açúcar. Ela pediu 1 quilo de açúcar, uma coisa. Peguei. E fui pegando assim as coisas que ela precisava, no próximo de R$100. Né? Passei a compra, primeira dela, né? Falei, ficou tudo na mesma conta para eu pagar, mas eu falei, isso aqui é dela, eu estou, liberei ela, o seu está aí. Falei, marca seu celular para mim, ela mandou o celular, né? Eu marquei lá, esse dia apareceu uma vaga de emprego, eu passei para ela, né? Auxiliar de serviços gerais, passei para ela. E passei mais alguma coisa esses dias, não vi se ela viu. Mas eu passei, estou cumprindo o que eu falei para ela que ia cumprir. Agora eu vou esperar o mês de fevereiro, vou escrever para ela como é que está a comida dentro de casa. Né? Não custa pegar um pouquinho, eu tenho lá para ela, está aqui, ó. Coma. Uma barriga vazia, você não vai em lugar nenhum, como dizia minha avó e minha mãe, né? Saco vazio não para de pé. É a própria Bíblia falar isso, né? Se alguém bate na tua porta, pede, você fala, vai em paz e não mata a fome, primeiro tem que dar. Isso é o significado das mãos sempre ajudando os necessitados. Eu faço isso quando eu dou carona para o pessoal, Dona Cidinha, Marcos, né? A Selma, né? A Selma, né? Eu tenho prazer de fazer, eu gosto de ajudar, né? E assim, o carro só assim que passa lá, ele não fica sem passar. Tem outras coisas, né, que a gente vai analisando, que a gente pode fazer, pode ajudar, né? Então, aqui, irmãos, sempre ajudando e oferecendo. Atos 9, 27, o senhor aceita, senhor. Atos 9, 27. Que dá dinheiro para a pessoa, você não sabe o que ela vai fazer no dia, mas a vez vai beber, vai comprar. Sabe, senhor, a situação está tão difícil. E nós tivemos um caso lá na outra igreja, que a mãe tinha um filho em casa viciado, dependente químico. E ele pegava o mantimento fechado da mãe. 9,27, Atos 9,27. E levava e vendia para poder comprar pão. O que a mesa diaconal de lá fez? Passou a abrir o saquinho. Então abria feijão, tirava um pouco, abria o arroz, tirava um pouco, porque o saquinho aberto ele não consegue vender. Entendeu? Foi assim, foi a alternativa que achou. Né? Mas em geral, né, tem muita gente precisando que a gente precisa ajudar. Então vamos ver. Atos 9, 27. Isso. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou-o aos apóstolos e contou-lhes como ele virá o Senhor no caminho e que este lhe falará. E como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Então aí um exemplo de Paulo e Barnabé. Né? Paulo tinha tido a visão, né? Foi elevado diante de Jesus. Jesus falou, a gente estudando, a gente percebe isso. Né? E ele então está ali de volta. Né? E Barnabé foi indicado para levar ele diante dos discípulos e contar quem era ele.
era aquele que antes era contra, que prendia, que batia, e que agora, né, é a favor, está junto. Né? E o texto começa dizendo de que Barnabé tomou pela mão, mandou consigo, levou os Levou. apóstolos. né? Ou seja, mão sempre ajudando e oferecendo. Nós temos que ser essa ajuda. Se quisermos ser bons amigos, né? Verdadeiros amigos, nós temos que aprender a fazer isso. Isso aqui Sempre. aconteceu logo, né? A conversão de Saulo, né? Que os Logo. Tanto que fala Saulo aí. né, que os discípulos É. estavam lá, não acreditavam muito, né? Não. O Barnabé falou, não. Na verdade, assim, depois da conversão é o primeiro encontro. É, exatamente. Né? Lógico que eles iam ficar. Não, depois a apóstolos fizeram, mas aquele, né? Ele não era um perseguidor. Justo esse. É, então justo, né? Né? Barnabé falou, não. Então vamos caminhando. Né? Chegamos nas mãos. Agora nós vamos para o lado de lá. Ó. Braços. Braço é para fazer força. Né? Esse é mais difícil de andar. Nós precisamos ter braços fortes o suficiente para carregar as suas cargas. Esse carregar as suas cargas nem sempre é física, né? Mas ajudar a pessoa a segurar uma bronca, uma enfermidade, uma necessidade mais emocional, né? Ou seja, eu posso dar um abraço, né? Meu braço, né? Vou dar um abraço na pessoa, né? Para animar, né? Sim. Né? Braço forte é nesse sentido. No sentido que eu estou aqui para te ajudar. Né? E para isso, nós vamos ler agora, Gálatas 6:9. Gálatas. É um pouquinho antes do Filipenses lá. É um pouquinho antes de Gálatas, Efésios, Filipenses. 6:9, né, irmão? 6:9. Só esperar se ela Achou? achar. Acho que está mais para o final. Você está indo para trás. Caiu. Não, legal. 6:9. Isso. Está quase já chegando no Efésios. Já achou? Eu que vou ler? Eu que vou ler? Isso, não. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Não Desfalecer. deixemos De de fazer o bem. o bem. Porque a seu Esse é o tempo, significado do braço aí, né? e aí Forte o o fruto, né, suficiente. a seu tempo ceifaremos. Então, aquilo que nós fazemos, nós não podemos ver, mas Deus não está vendo. Né? Muitas vezes nós semeamos, né? Mas Não quem colhemos, colhe, né? né? Geralmente é Deus que vai colher, né? Exatamente. Certo? Esses frutos. Bom, se nós falamos de mãos, se nós falamos de braços, é legal falar agora Os pés. quão formosos são os pés daqueles Aqueles que semeiam a palavra do Senhor. que boas novas. Pés cansados de tanto passar boas horas com você, mas ainda ágeis para ir te ajudar. Eu posso estar destruído, mas se eu for um verdadeiro amigo, eu encontro forças para superar o meu cansaço e ainda ajudar a pessoa que está precisando. Essa é a característica do verdadeiro amigo. E para um amigo a gente faz isso. Né? Se não for amigo, você não faz não. Né? Mas para um amigo, você levanta e vai. Você levanta e faz.
Você não deixa a peteca cair, que eu sei. Ninguém deixa. Eu penso que É. é recíproco, né? Ele é Não. meu amigo, quando eu preciso também ele faz. Amigo e amigo. Amigo e amigo. Por isso é que eu fiz as duas perguntas no início, né? Você é amigo, verdadeiramente amigo? Você tem verdadeiramente amigo verdadeiro? Né? Essas são as características. Depois a gente começa a analisar isso aí. Aí você vai falar, mas aquele fulano ali não é bem verdadeiro. Ele não entende isso comigo. Né? Aí você vai olhar para dentro e falar, mas peraí, eu sou cristão, eu tenho que ter. Né? E aí você vai superar barreiras. Né? Vai superar barreiras e vai alcançar. Desce cansados de tanto passar boas horas com você, mas ainda ágeis para ir terminar. Essa é uma oração. Romanos, é logo depois de Atos Romanos, capítulo 10, versículo 15. Romanos 10, versículo 15. Isso. Peraí, Só um tempinho para vocês achar. Nós já estamos terminando. Aí, ó, Romanos 10, né? 10, 15. 10, 15 também. Achou 15, 10, 15. Se tiver certo. Isso, beleza. E como pregarão que não fores enviado, como está escrito, qual formosos são os velhos que anunciam coisas boas. Está aí. Tá aí. Quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Nós temos que ter, ainda que os nossos pés estejam cansados, nós precisamos lembrar, que por um amigo vale a pena superar esse desgaste, superar essa canseira. Muito bom. Então vamos lá. Último, o que será que está faltando aí? Ó? Pernas, né? Joelhos. Não é perna do joelho. Está faltando os joelhos. Você o Alcides e procurando. Efésios capítulo 3. E aqui diz assim: joelhos gastos de tanto orar por você. 3. Efésios 3. 3. 3 de quanto? Versículos 14 e 15. Versículo 14 e 15. Aqui, ó. Pode ler? É o 14 Deixa e a o Selma 15. achar, seu Alcides. Aí, ó, você vai ler o 14 e o 15. Então, Efésios capítulo 3, versículos 14 e 15. Então, ó, joelhos gastos de tanto orar por você. E é bem detalhista o cara que fez aqui a caricatura, vocês vão poder olhar aqui, é que ele colocou a calça rasgada bem onde está o joelho. Está gasto de orar. Lê pra gente, seu Assis. 14 e 15. 3, 14 e 15. Por esta causa me ponho de joelho diante do Pai, de quem tomo o nome da toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Coloca de joelho. Coloca de joelho. É lógico que, de repente, esse de joelho nem sempre é o fisicamente, né? O coração. Aqueles que podem fisicamente. Que nem todos podem. Os que não podem, a gente precisa entender que não pode. Mas emocionalmente, espiritualmente, ele está de joelho diante do Pai. Aí entra, né, a humildade, né? Prostrado diante do Senhor. A humildade. Então,
todas essas características faz com que a gente seja um amigo verdadeiro, né? Características de um verdadeiro amigo. Mas dá para a gente ver que é difícil, né? A gente vai ter que trabalhar muito. Nós que estamos aqui na igreja, né, Dona Rosa, nós já somos mais passadinho um pouco, Mais adiantadinho. temos dificuldade, imagina, É verdade. né, os novos que estão chegando, as crianças que estão sendo criadas em escolas municipais, escolas públicas, aonde a marginalizada e as porcarias Estão estão ensinando também, né? Tudo contrário. né? E a cada dia que passa, a própria Bíblia diz que vai ficar cada vez pior. Minha filha, ele já aprendeu a ler, já vai sair da classe dos pequenos para a classe dos maiorzinhos, porque já está adiantadinho. Ele falou, eu tenho como eu ensinando meu filho de outra coisa. Ela estuda, filho, se você ouvir alguma coisa na escola que você acha que não está certo, conta para a mamãe. Não deixa esconder. Porque está assim, né? Se está assim, na escola não é. Só Deus mesmo, né? Isso começou há muitos anos atrás, né? E eu tive colega, nunca mais me encontrei. Tive um amigo chamado Antônio Rodrigues, bem baixinho assim, né? E a gente era muito amigo, então um dia eu estava sentando na escadaria, ele mostrou para mim, ele falou, sabe o que é isso? Eu falei, não, isso aqui é bolinha. Bolinha, na verdade, é um entorpecente, né, que os motoristas tomavam para ficar muito, o famoso debite, né? Para ficar muito tempo acordado. Muito tempo acordado. Né? Ele falou, você quer experimentar? Eu falei, não, senhor. Aí Muito obrigado. Eu agradeço, Não. não é mérito meu, mas eu tenho 4 e nenhum nunca provou essa droga. Meu Deus, não é mérito. Eu olho os meus filhos, tenho a felicidade dos meus filhos também Vai, não é? serem assim, né? A Mirella, o marido, as netas na igreja. Só o Diogo que não quer ir na igreja. Mas o coração dele. Mas no momento, eu tenho um filho também Coração assim, dele. ele deixou de ir para a igreja aos 15 anos, mas ele é um bom pai, um bom marido, ele está sempre conversando comigo, sorrindo. Inclusive, ele falou, mãe, eu aluguei a casa lá em São Paulo, mas eu sou dízimo fiel nessa parte. Eu, glória a Deus. Conhece o Evangelho, então eu oro todo dia. Isso aqui é testemunho de joelho no chão, clamando pela nossa família, pelos nossos filhos. O Desperta Débora tem esse objetivo, né? E o lema do Desperta Débora, que é presbiteriano, Ministério Presbiteriano, o Marcelo, o Roberto, o reverendo Marcelo Roberto, que eu tive o prazer de conhecer. E o lema é Mães de Joelhos, Filhos de Pé. E eu divulguei, acho que eu postei até para a igreja, né? O Anápolis, não sei se foi em Anápolis, que o prefeito, né, o vereador fez uma lei Você colocou no grupo, né, fez uma lei de que um determinado dia de março, se não falo a memória, é o dia das mães que oram pelos filhos. Dia de oração. Mãe de joelho, né? Eu até circulei para ver se os nossos vereadores, deputados, etc., acordam com a realidade. Eu já pensei Uma até vez em fazer isso aqui vazio. nessa igreja, mas com as nossas reuniões de oração. Não, eu já pensei também em fazer, mas o pessoal Não tem. nosso, o que acontece? O pessoal nosso é um pessoal que depende do trabalho. Não é pessoal, né? Se olhar aqui, né, a senhora e o seu Alcides, tudo bem. Mas eu já não tenho essa possibilidade, Selma não tem a possibilidade. Né? Muitos que não estão aqui hoje, possivelmente, têm essa dificuldade. Né? Então fica difícil da gente questionar isso. Mas é um ministério fantástico. Né? Fantástico. Aí a Igreja de Pinheiros tem alguma coisa parecida também. Eu que sou culto, irmão, penso muito nisso, porque geralmente na quinta-feira e no domingo tem mais pessoas. Por que tem a reunião de oração? Porque eu tive visto que eu pedi uma igreja grande, a semana de oração que a igreja presbiteriana fez, eu liguei para ela, ligou para mim, eu perguntei, ela falou, mãe, tem 300 membros, essa semana de oração nós tínhamos 15 pessoas.
povo não tem De aquela... férias, né? De férias. Infelizmente, o povo não tem aquele desejo de orar. Não, em casa. Falta algo mais, mas enfim. Às vezes, nós tentamos Pedir a Deus, né? nada é. Vamos pedir a Deus que Ele tenha misericórdia aí desse nosso povo. Né? Vou inverter um pouco a ordem para a gente poder orar e encerrar nossa reunião, às 9 já. Em termos de aviso, né, a gente praticamente não tem. Continuamos de férias na escola dominical e o culto da noite. Direção, acho que é por aí. A direção do daí na sala de domingo. Deus quiser, estarei presente, né? Porque eu fiz cirurgia na segunda-feira já estou. Eu vi o senhor. Não, ontem eu não olhei, né? Não vi. Hoje que eu olhei lá no grupo, falei, não, mas é ele que vai trazer a mensagem hoje, então acho que não é de hoje, não. Já foi na segunda, na terça voltei no médico, ele elogiou. Aí eu falei do óculos, ele falou, compra lá o chinelinho. Eu digo que eu fiz a minha cirurgia, esse olho que eu estava praticamente cego. Tanto que o auxiliar do doutor Diego, ele falou assim, olha, ela quase ficou cega. Mas quando eu saí, eu parecia uma criança, porque eu não enxergava quase nada desse olho. Nossa, eu saí feliz da vida, que olho maravilhoso. Agora enxerga a parede tudo branco. Nossa, que delícia! Beleza. Não, e sabe o que Domingo eu estava aqui e falei para o pessoal, né? Falei, olha, se eu tampar esse, o branco está branquinho. Se eu tampar esse, o branco está amarelado. Mas tem que Agora ter tá um, branco. mas sempre tem um que a gente enxerga um pouquinho melhor do que o outro. Não, mas a catarata, né, deve estar amarelando. Ai, mas olha. Agora por fora. Tá, então os avisos são esses, não temos outro. E eu vou pedir para a dona Rosa orar para a gente terminar, né? Agradecer a Deus. Espero que tenha contribuído. Ai, foi muito né? bom. Foi muito bom. O senhor vai dar esse papelzinho para nós? Vou dar sim. Vamos orar e eu vou distribuir sim. E vou deixar o resto ali atrás para alguém quiser pegar. Ele veio perdido, viu? Hoje foi muito bom. Bondoso Deus, Pai querido, obrigado, Senhor, por esses momentos que nós passamos aqui, por esse aprendizado que nós tivemos, ó Pai, que nós possamos, ó Deus, colocar em prática nas nossas vidas, dia a dia, ó Pai, que nós possamos, ó Deus, ter sabedoria vinda de Ti, Pai querido. Ó Pai, agora, ó Deus, eu te peço, ó Deus, pelo nosso irmão Jared, que abençoe essa vida, dê bastante saúde, a sua esposa também. Te peço a Deus pelo seu filho, que o Senhor, meu Deus, trabalhe naquela mente, naquele coração, Senhor, e traga ele de retorno para o seu rebanho. Eu sei, meu Deus, que seria a alegria do irmão Jared e da sua esposa, Pai, ver o seu filho de regresso para o seu rebanho, Senhor. Nós te pedimos, ó Pai, também por aqueles irmãos que não estão aqui. Nós não sabemos o motivo, ó Pai. Se for, ó Deus, por enfermidade, por dificuldade, que o Senhor alcance a cada um com a tua bênção. E se for, ó Deus, por fraqueza espiritual, por falta de ânimo, ó Deus, que o Senhor também nos abençoe e fortaleça a cada um dos teus filhos, Pai. Te pedimos, ó Deus, pelo nosso pastor que está de viagem, que o Senhor guarde aquela vida, que ele possa ter aproveitado bastante, que o restante de dia, Senhor, o Senhor possa estar com ele, que ele possa voltar descansado, papai. Nós te pedimos, ó Deus, pela esposa, pelo o Christopher, nós não sabemos que eles conseguiram, vão trazer o menino ou não, mas o Senhor sabe, papai. Abençoa, ó Deus, todos eles, Senhor. Nós te pedimos, ó Pai, agora, Pai, que o Senhor leve-nos em paz. Nos dê uma noite tranquila, segura-nos teus braços, e que o nosso dia de manhã, ó Deus, nós possamos também levantar, dormir, levantar, porque nós temos a certeza, Pai, que nós dormimos e acordamos, porque o Senhor nos deixa dormir, nos permite dormir e nos acorda, Pai. Que o Senhor nos dê um dia de paz, Deus, na tua presença. Nós te pedimos, Pai, essas bênçãos, com perdão de nossos pecados, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Deixa eu só desligar aqui o nosso videozinho.